Louvado seja Deus. Capítulo 16, versículo 15. Só esse versículo, tá? Hoje é uma palavra de exortação, uma palavra de Deus vai mover o nosso coração para o trabalho que estará acontecendo no dia 2 de novembro, Dia dos Mortos, que essa igreja sempre se empenha em levar a palavra aos perdidos, aos desviados, àqueles que estão a caminho do inferno. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma das coisas que acontecem com aquele que faz discurso é ele falar e exercer o que fala. Mas não podemos exigir dos outros aquilo que não praticamos. Quando Jesus diz isso, é porque ele foi um praticante daquilo que ele nos exige. Tudo que Jesus exige de nós, ele praticou. E nós temos vivido o tempo das grandes festas, de grandes congressos, de grandes seminários, das grandes reuniões para abordar determinados assuntos. Ou é sobre louvor, ou é sobre dança, ou é sobre família, abordando o assunto divórcio, ou é sobre dízimos e ofertas, como nós estamos fazendo aí, fizemos nesses 2 últimos domingos, ou é sobre cura e libertação, ou é sobre batalha espiritual, ou é sobre seitas e heresias, ou é sobre missões e evangelismo. Então nós temos recebido muitas informações. Amados, são muitas as informações recebidas como um todo, tanto através da própria igreja, como também através da internet. Isto não é bom? Eu posso dizer para você com toda certeza, isto é ótimo. Conhecimento nunca é demais. O apóstolo Pedro diz para a igreja crescer na graça e no conhecimento. Então é pelo conhecimento que nós vamos crescer. Então quanto mais nós conhecermos, mais nós cresceremos. Mas só o conhecimento, só as informações não bastam. Quanto mais congressos sobre louvor acontecem em todas as igrejas, maior é a idolatria da igreja pelos cantores e pelas bandas. Quanto mais seminários sobre esse assunto, maior é o crescimento da idolatria da igreja pelos cantores e pelas bandas. Se a gente colocar uma faixa ali fora e dizer que vai vir aqui uma Helena Rosa aí, por exemplo. Helena Rosa, né? Heloísa Rosa. Você começava com H. Heloísa Rosa. Vem aqui. Há um lugar. Isso aqui vai ficar uma loucura. Não vai ter lugar para você nem sentar, nem ficar em pé. Porque o nome leva a igreja a idolatrar. Mesmo com todo o conhecimento a respeito desse assunto. Quanto mais seminários sobre seitas e heresias, maior é a curiosidade da igreja pelas heresias. Tem uma vez que eu recebi aqui na igreja 2 músicos, em que a igreja deles estava envolvida com o G12. Eles vieram saber informações sobre o G12. E eu transmiti para eles todas as informações, porque estavam para ir para um encontro. E por mais informações que eles receberam, a curiosidade deles levou eles ao encontro. Que coisa terrível, né? As pessoas, quanto mais conhecimento recebem, mais curiosos ficam a respeito daquilo.
Quanto mais sabemos sobre dízimos e oferta, menos nos envolvemos com os desafios da igreja. Quanto mais sabemos sobre família, maior é o número de divórcios no meio evangélico. Quanto mais sabemos sobre cura e libertação, maior é o número de crentes endemoniados. Quanto mais sabemos sobre batalha espiritual, maior é o número de crentes vivendo crises espirituais. Quanto mais sabemos sobre missões e evangelismo, menor é o número de crentes envolvidos nessas áreas. Amados, o que eu aprendo com isso? Parece que quando as informações de Deus chegam ao nosso conhecimento, somos testados justamente naquela área em que recebemos conhecimento. E isso é verdade. Hoje a igreja prefere dizer não ao conhecimento para não passar pelas provas do conhecimento. Por isso que você vê nas igrejas, aí estou falando de igreja como geral, na escola bíblica, a maioria dos pastores reclama da frequência na escola, dos estudos, dos cultos, né, que dá o crescimento à igreja na área do conhecimento, o envolvimento é baixo. Parece que o povo não quer receber conhecimento para não passar pelas provas do conhecimento. Você sabe que toda prova é em cima daquilo que conhecemos, passamos a conhecer. O colégio ensina uma matéria nova e logo depois vem a... Com Deus também, quanto mais informação nova nós recebemos, nós vamos passar pelas provas daquele conhecimento recebido. Basta ver como as EBDs na igreja do Senhor estão vazias. Graças a Deus não é o nosso caso. Nós temos que lutar contra isso. Nós ganhamos o conhecimento para podermos vencer as provas. É justamente o contrário. Muitos crentes estão sendo derrotados justamente na prova do conhecimento, porque não perseveram. E nós precisamos tomar essas atitudes. E hoje eu quero falar sobre evangelismo. Estamos diante do grande evangelismo de finados e precisamos nos envolver. E evangelismo é a principal ação da igreja do Senhor Jesus. E faz parte fundamental da área missionária da igreja. A igreja tem uma missão. Não existe uma igreja chamada uma igreja missionária. A igreja já é a missionária de Deus. Amém. Quero que você entenda isso. Não existe uma chamada missionária para a igreja especial. Toda a igreja tem a chamada missionária. Nós precisamos nos lembrar disso. E o evangelismo é a missão urbana da igreja local. É a missão realizada pela igreja local. Não adianta a gente ter um ponto longe daqui, como Bolívia ou como Bacaxá, e se as igrejas de Bolívia e de Bacaxá não se envolverem no projeto missionário de Deus, que é o mesmo projeto que Jacarepaguá tem. Então o trabalho missionário daqui é o mesmo de lá, é o mesmo de Bacaxá, é o mesmo de qualquer outra igreja chamada do Senhor Jesus. Agora, individualmente nós somos dirigentes, né? E a multiforme graça de Deus trabalha com cada um de uma forma. E louvado seja Deus por isso. Mas o chamado igreja missionária é para toda a igreja do Senhor. Como enviar alguém que não evangelize? Como é que nós vamos enviar alguém se esse alguém não evangeliza na igreja local? Então, o primeiro lugar do envolvimento é com a tua igreja, com a igreja local.
seja um missionário na igreja local, seja um evangelista na igreja local, seja um comprometido com a palavra de Deus na igreja local. O amor pelos perdidos deve nortear a nossa fé. Nos grandes congressos missionários, a evangelização ocupa apenas uma pequena oficina, como vai ter a oficina da área da família aqui. Um grande congresso missionário, há muita preocupação com o missionário, mas há muita pouca preocupação com a missão. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Estou falando de congressos como um todo na igreja do Senhor. Ensina-se muitas coisas a respeito da situação dos missionários, mas muito pouco é ensinado sobre o ato de evangelizar. Os jovens que têm participado aqui, as irmãs que vêm também, aos terceiros sábados, nós temos desenvolvido o projeto de evangelização através da receitinha de bolo do Senhor, né? A palavra de Deus fala que há uma receita. A receita é: primeiro passo, Deus amou o mundo de tal maneira. Segundo passo, né? O homem precisa crer naquilo que Jesus fala, naquilo que Deus realiza a seu favor. Acreditar na obra da cruz e confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o projeto de Deus na área missionária. É o plano da salvação. O papel da evangelização na área missionária passa, vamos lá em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo de número 15. Passa pelo exemplo de Jesus. O papel da evangelização na área missionária, temos uma referência. E que referência! Quando a referência é o apóstolo Paulo, nós dizemos há pouco, não, porque é o apóstolo Paulo. Mas aqui a referência é o próprio Senhor. Ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus fez muitas coisas que precisamos imitá-lo. O próprio apóstolo Paulo diz: eu sou imitador de Jesus, então me imite. Precisamos imitar o nosso mestre. Jesus é o nosso exemplo maior. O exemplo de Jesus deverá ser seguido também na área da evangelização. Jesus foi um grande evangelista. Você pode dizer: Jesus foi um grande evangelista. Jesus não somente mandou evangelizar, antes ele deu o exemplo. Mateus capítulo 4, versículo de número 17. Mateus 4, 17. A palavra de Deus diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esses textos são fundamentais para a definição do que é evangelização. Por quê? Porque é o registro cuidadoso e intencional, igreja, daqueles que escreveram os evangelhos, inspirados pelo Espírito Santo, retratando o momento em que o próprio Jesus começou a evangelizar. Tudo tem um início. Ah, pastor, eu nunca evangelizei. Tem um início. Jesus também iniciou o seu evangelismo. Deus quer que você tenha uma experiência tremenda nessa área da tua vida. Deus quer que você se lance ao evangelismo. A missão da igreja na terra: ir e pregar o evangelho.
Jesus começou a evangelizar e eu preciso também começar a evangelizar. Você pode dizer, eu preciso, como Jesus começou, começar também a evangelizar. Aleluia. Vamos observar 4 pontos a respeito desta evangelização. O primeiro ponto é o momento. Jesus havia sido batizado e recebera a confirmação do Pai e do Espírito Santo em clara dinâmica da Trindade. O Filho estava na água, o Espírito desceu em forma corpórea de pomba, e o Pai, este é o meu Filho amado, em quem me compraste. A Trindade estava ali, né? Logo depois, Jesus passou pela tentação do deserto, revelando o princípio da sua vitória, que passa pela completa submissão ao governo de Deus. Então nós já fomos batizados. Nós estamos caminhando em obediência à palavra de Deus. E João Batista havia sido morto pela pregação da mesma mensagem que Jesus começava a pregar. Lá em Mateus capítulo 3, se você puder, versículo de 1 e 2, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Dia 2, eu quero profetizar sobre a tua vida. Faça como João Batista apareça. Apareça, fala para o teu irmão que está do teu lado, apareça dia 2. Como João Batista apareceu pregando, apareça dia 2 pregando também. É uma atitude de fé. O segundo ponto que eu queria enfocar a respeito desta evangelização é o método. Jesus começou a pregar, abrir a boca. O método é esse, abrir a boca. Aqui temos o termo grego, kerusso, que indica a proclamação, como a de um arauto, com clareza e muita autoridade. Você tem que acreditar que Jesus está na tua vida. Se você tiver essa dúvida, não vá. Mas se você não tem essa dúvida, você está pronto, debaixo da autoridade de Deus, para fazer essa obra acontecer. E a palavra de Deus diz que Marcos acrescenta pregando o método, o evangelho, o conteúdo. Então você não vai para o evangelismo para falar de Flamengo, de Botafogo, de Fluminense, de Vasco. Você vai para o evangelismo pregar o evangelho do Senhor. Você tem que ter o foco, você tem que ter o objetivo. Nós não podemos ficar ali de conversa fiada. Nós estamos numa missão. O sujeito, quando está lá, os filmes que você vê aí, do exército entrando, né? Nessas guerras, nessa batalha, aqui mesmo no Rio de Janeiro, quando a polícia entra numa comunidade, está todo mundo ligado, um protegendo o outro, vai que eu estou na cobertura. É assim que acontece com o exército de Deus. Nós precisamos ir alinhados, e principalmente com objetivos claros. O objetivo no dia 2 é ganhar almas para o reino de Deus, não é para a igreja, não. Nós não vamos pregar MJCP. Nós temos que pregar a palavra. Vou falar isso mais adiante. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos o método, é a pregação, e o conteúdo, o evangelho. Afirme comigo assim: só o evangelho basta. Só o evangelho basta. Amém, queridos? Amém. Só o evangelho basta. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Então nós precisamos levar somente a palavra, sermos objetivos, não dá a tua opinião, prega a palavra, prega o evangelho, e você vai ver que o próprio Senhor se manifestará no teu evangelismo. Na obra das tuas mãos, Deus vai te dar as almas. Amém, Jesus. Esse não é o único método da evangelização. Lucas, por exemplo, nos conta em Lucas 20,
Vamos lá em Lucas 20. Lucas capítulo 20, versículo 21. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Amém. Então nós temos que ensinar o caminho de Deus em verdade. Jesus estava ensinando o método e evangelizando o conteúdo. Evangelizando o quê? Com a verdade. O terceiro ponto é o público. Público. Não tem melhor público do que o do dia 2. As pessoas estão quebrantadas pela perda. As pessoas estão com o coração amolecidos pela perda. Jesus foi para a Galileia, passou a residir em Cafarnaum. E para isso, Mateus relembra o texto messiânico de Isaías 9, versículos 1 e 2, que está registrado em Mateus 4,16. Se você quiser ir lá, vai lá. Mateus 4,16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. As vidas que estão lá, que vão cultuar os mortos, estão em trevas, estão vivendo na sombra da morte, e a luz de Cristo precisa resplandecer sobre elas. E quem é que vai levar a luz de Cristo? A igreja. Somos nós. Eu sou do tempo que cinema tinha lanterninha. Quem aqui se lembra do tempo de lanterna? Graças a Deus não estou tão velho assim. Você entrava no cinema, tinha uma lanterninha te guiando. Aqui tem um lugarzinho. Depois eles começaram a colocar aquelas luzinhas no caminho da escada, baixinha, a luzinha bem, não atrapalhasse, né, a visualização. Meu irmão, nós somos os lanterninhas de Jesus. Nós é que levamos a luz de Cristo para resplandecer sobre essas vidas. Novamente se evidencia a submissão de Jesus ao governo de Deus, expresso nas Escrituras. Distingue-se o público de Jesus. Qual é o público de Jesus? Jesus veio para os perdidos, para aqueles que estão vivendo na sombra da morte, aqueles que estão em trevas. Esse é o público de Jesus. A igreja não deve pescar no aquário dos outros. Não perca o teu tempo discutindo com outro crente lá a doutrina dele. Nosso objetivo são os perdidos, aqueles que estão na morte, aqueles que estão na sombra da morte, aqueles que estão em trevas. Amém, queridos? Então, quinta-feira, nós temos que colocar objetivos. Não fica preocupado, o pessoal dali do testemunho de Jeová está vindo aí. Deixa eles. Eles falaram o que eles quiserem. Nós somos representantes do Rei. Aleluia. Nós estamos numa embaixada, nós estamos em um projeto de Deus. Nós estamos obedecendo a ordem do Senhor. Distingue-se o público de Jesus não pelo tipo de pecado, não pela condição econômica ou status. O público de Jesus era composto de pessoas que viviam em trevas e em morte. Quarto ponto. A mensagem. O conceito de evangelho já presume uma boa notícia a ser transmitida. Evangelho quer dizer boas novas. E qual seria essa boa notícia? Conforme Marcos, a mensagem de Jesus consistia de 3 elementos. O primeiro elemento: o tempo é chegado. Não fique adiando o tempo de falar do amor de Deus. O tempo é chegado. Fala para o teu irmão: o tempo é chegado. O tempo é chegado. Jesus imprimiu um forte sentido de urgência à sua mensagem.
Ele fez seus ouvintes perceberem que aquele era o tempo perfeito. Dia 2, fala para o teu irmão, dia 2 é o tempo perfeito de Deus. Aleluia. Para uma grande mudança. Tem vidas nos esperando. Deus está preparando vidas para a nossa ida. Você tem que acreditar nisso, que o Senhor da glória prepara o ambiente para a igreja trabalhar. Amém. Esse tempo é um tempo de priorização à evangelização. Primeiro elemento, o tempo é chegado. Quinta-feira, para tudo e se envolva nesse tempo. Um tempo de evangelização é chegado para essa igreja. Dia 2 de novembro, nós esperamos isso. Os irmãos responsáveis pela área de evangelismo, né, se prepararam, já alugaram as mesas, já prepararam a água, já prepararam todos apapelados, os folhetos, está tudo pronto. Deus está esperando você. Deus está esperando a minha vida, a tua vida. Deus está esperando o nosso envolvimento. Mas você para e fala, mas eu vou aproveitar, vou trabalhar nesse dia, vou botar em dia isso, vou botar em dia aquilo. Meu irmão, não seja como Marta, seja como Maria, vá para os pés do Senhor. Escolha a melhor parte nesse dia 2. A melhor parte nesse dia 2. Segundo elemento, o reino de Deus está próximo. Aliás, nunca esteve tão próximo. A mensagem de Jesus era contundente, apontava para algo físico, incontestável, irmãos. A força, o poder, o domínio, o governo de Deus podia ser tocado. Estava junto das pessoas, havia se materializado, havia se encarnado. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ao invés do domínio do maligno, do domínio do mundo e da carne, havia agora uma alternativa. Nós temos que levar essa alternativa para as pessoas. As pessoas podiam tocar, vivenciar, experimentar pessoalmente o domínio de Deus. Nós estamos levando a libertação para essas vidas. Nós estamos levando a salvação para essas vidas. Nós estamos levando o poder de Deus para essas vidas. Nós estamos apresentando a elas o reino do Senhor. Essa é certamente uma boa notícia. Aliás, a melhor notícia. Hoje podemos servir ao justo Senhor. Você pode dizer ao teu irmão, olha nos olhos dele e diga, o reino de Deus, está próximo. Está próximo. Aleluia. Aleluia. O terceiro elemento, arrependam-se e creiam no Evangelho. A mensagem de Jesus tinha um objetivo definido. Arrependam-se e creiam. Formam uma unidade. Arrependam-se é a bem conhecida palavra metanoia. Ela indica a mudança interior da mente e dos sentimentos e dos valores. Não adianta só se arrepender. Nós precisamos juntar a segunda parte da frase. Arrependimento seguido de fé. Essa mudança deve ser direcionada para a fé. E creiam, disse o Senhor. Tornar-se convicto do Evangelho. Esse é o resultado que se espera de quem recebe o Evangelho de Jesus. Amém, igreja? Amém. Ora, se a primeira frase, o tempo é chegado, determina a urgência da mensagem, e a última, arrependam-se e creiam, define o resultado que Jesus esperava que a mensagem produzisse. Então o Evangelho, as boas notícias, se encontram na fase intermediária. O reino de Deus está próximo. Então nós podemos dizer, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam. Essa é a mensagem do Senhor. Se nós pregarmos isso, nós vamos ter uma grande colheita.
Nós vamos ter uma grande colheita. Eis porque gosto de dizer que evangelizar é anunciar o Evangelho. O Evangelho é o reino e o reino é Cristo. O reino de Deus é o Senhor. Não é de admirar, pois, que Jesus tem iniciado assim a grande comissão, Mateus 28, 18, 19, quando ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Esse é o recado do Senhor. O entendimento de que o Evangelho é o reino, ou seja, o governo de Deus em Cristo, evitaria muita confusão que se percebe na evangelização hoje em dia. Não fomos enviados para anunciar bênçãos. Não perca tempo dizendo que a pessoa vai ser abençoada, que a pessoa vai ser curada, que a pessoa vai ser liberta. Não perca tempo com isso. O objetivo é salvação. O objetivo é salvação. Dia 2, o objetivo é salvação. Não fomos enviados para anunciar bênçãos, prosperidade, soluções políticas, nem de oferecer curas, comida, alimento, nem a denunciar crimes ou a tratar de questões ecológicas. Nossa mensagem não é o marketing da nossa igreja. Não pregue ministério, Jesus Cristo é a porta. Nem a promoção de uma ideologia de um partido. Evangelizar é chamar pessoas a se submeterem ao governo de Deus em Cristo. Você pode repetir essa frase comigo? Evangelizar é chamar pessoas a se submeterem ao governo de Deus em Cristo. Aleluia. Tudo mais é secundário, como o próprio Senhor o diz em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, meu irmão, leve a vida para o reino, e no reino ela vai ser tratada. Amém, queridos? Guarda isso. O objetivo nosso é trazer as vidas para o reino de Deus. Referindo-se a isto, Paulo escreve em 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, aleluia. 2 Coríntios 4:4, um versículo muito conhecido da igreja, que diz: nos quais o Deus desse século, Satanás, tá? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quarta-feira nós estaremos orando. Nós vamos levantar uma oração hoje para quinta, mas quarta-feira, na véspera, nós estaremos aqui no culto de oração, no culto do obreiro, levantando uma oração para preparar o ambiente lá. Nós vamos amarrar os principados, nós vamos proibir toda a ação do diabo naquele lugar, tanto no cemitério como nas ruas ao redor, como também no Pichiche, para que a igreja entre e só saia colhendo as vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. O Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, mas a glória do Evangelho vai ter que prevalecer. Porque ele diz: para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho da glória de Cristo é a luz. E Satanás vai estar repreendido, vai estar proibido de agir. E nós vamos ganhar as vidas. Vai ser uma grande colheita. Você pode dizer para o teu irmão: vai ser uma grande colheita, meu irmão. E Deus conta com você nessa colheita. Amém. Deus conta conosco nesta colheita. Amém. Amém? Amém. O Evangelho consiste na glória de Cristo, e Ele é a imagem do Deus invisível. Lembre-se de que o reino está próximo, disse Jesus, e que pode ser experimentado. Se celebrarmos mais a igreja do que a Cristo, se pregarmos mais o que os crentes podem fazer do que o próprio Cristo crucificado e ressuscitado, nisso revelamos que também estamos cegos.
sobre o que verdadeiramente é evangelizar. Nós temos que ter o discurso do Evangelho. Nós temos que ter o discurso da palavra de Deus. Senão nós continuamos cegos, nós continuamos ignorantes com relação a esse assunto tão importante. Na igreja de nossos dias, dois movimentos cada vez mais populares, tanto a teologia da prosperidade como a versão evangélica da teologia da libertação, são os culpados de perverter a verdade bíblica e desnortear a evangelização. Ambos colocam o homem no centro e quer fazer de Deus um servo dele e que viva para beneficiá-lo. Meu irmão, nós quando pregarmos o Evangelho, nós temos que posicionar o homem. O homem é um dependente de Deus. Amém? Nós precisamos, para pregar isso, precisamos viver isso. Jesus quando pregou, Jesus quando evangelizou, ele, quando dá a ordem para a igreja evangelizar, é porque ele obedeceu. Então nós precisamos também sermos servos, sermos submissos à palavra de Deus, para podermos pregar aquilo que Deus estabeleceu para a igreja pregar. Ambos colocam o homem no centro e quer fazer de Deus o servo dele. Mas não podemos abrir mão da verdade. A vontade do homem é receber a hora que ele quiser de Deus, né? A hora que ele quer, ele deseja que Deus dê. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é assim. Nós precisamos corrigir esta deturpação que as igrejas por aí estão fazendo. Tanto a teologia da libertação evangélica, como a teologia da prosperidade, escravizam as pessoas do tempo presente e as levam a ignorar a glória e a destruição futura. Levam elas a ignorar a glória que Deus tem para elas hoje e a futura destruição. Porque elas querem buscar as coisas terrenas e não as coisas celestiais. Ambos tiram a dignidade do olhar para as coisas invisíveis e eternas e algemam as pessoas ao material e ao finito. Meu irmão, a Bíblia nos orienta a buscarmos as coisas do alto, onde Cristo vive, e não as daqui de baixo. Mas daqui de baixo Deus vai dar conforme a nossa necessidade. É assim que a palavra de Deus nos orienta. O tempo está completo. Nada há mais importante ou necessário que se esperar. Devemos anunciar a Cristo como Senhor de tudo e de todos. Quando nos ouvirem, deve haver uma profunda mudança na vida das pessoas. Tudo que elas são deve ser afetado pela soberania, senhorio e o governo de Cristo. Em quem? Em nós. Nós somos os representantes. Quando você for, você vai com essa certeza. Você é um soldado de Cristo. Você é um enviado do Senhor. Você é um profeta de Deus. Você é um servo do Deus Altíssimo. Evangelizar é, portanto, transmitir a mensagem do reino, com o objetivo de produzir uma disposição de total submissão ao governo de Deus em Cristo. Assim as pessoas clamarão incessantemente, como está escrito em Mateus 6. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Vamos nos envolver com essa oportunidade que Deus nos concede de pregarmos o seu reino e a sua justiça àqueles que se encontram nas trevas e na sombra da morte. Hoje é noite de oferecer. Eu queria que o louvor viesse, tocasse aquele hino, tem em mim um canto de vitória. Aleluia. Ofereça hoje a sua vida
para o dia 2 de novembro, no grande evangelismo de finados do nosso ministério.